Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série Prosperando com Propósito. Nós acreditamos que, assim como essas reflexões, elas estão fazendo bem ao coração, à mente, da vida de muitas pessoas, também fará bem a você. Nós iniciamos falando sobre o propósito de Deus, a nossa primeira reflexão, falando que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Este é o maior desejo, plano de Deus. Mas também Ele deseja que tenhamos uma vida de sucesso, que sejamos bem-sucedidos em toda a nossa caminhada. Mas hoje nós queremos falar sobre outros pontos, fazendo outras considerações que acreditamos que são segredos, são chaves importantes para a nossa vida cristã. Uma vez entendendo que Deus deseja que sejamos salvos, uma vez entendendo de que Deus deseja que sejamos bem-sucedidos, nós precisamos compreender também que Deus tem propósitos. E aí eu quero chamar a atenção para o cuidado que devemos ter para focarmos os propósitos antes dos resultados. Porque é muito comum ouvirmos pessoas dar ênfase aos resultados, deixando de lado ou muito para trás o propósito. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, que esse texto é um texto que nós vamos trabalhar muito, no verso 9 e o verso 10, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua renda, então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. É da vontade de Deus que sejamos abençoados? É. É da vontade de Deus que tenhamos êxito em toda a nossa caminhada? É verdade. Mas o propósito do texto é honrar ao Senhor. As bênçãos aqui aparecem como consequências, como efeito colateral. E o grande problema é que muitas vezes nós damos ênfase aos resultados, às bênçãos, do que propriamente o objetivo, o propósito que é honrar ao Senhor. Eu espero que esta reflexão, esse entendimento nos ajude a pôr a casa em ordem, para que não aconteça de estarmos buscando as bênçãos do Senhor indevidamente, barganhando com Deus, fazendo algum tipo de negócio e esquecendo de que o grande objetivo, o grande propósito é honrar ao Senhor, é a atitude de coração, é a forma de como nós adoramos ao Senhor. Terceiro lugar, eu quero falar sobre dois tipos de promessas. Já entendemos que Deus deseja que sejamos salvos, Ele deseja que sejamos bem-sucedidos. Precisamos dar ênfase ao propósito e não às consequências. O propósito é honrar ao Senhor e então as bênçãos como consequências. E precisamos agora entender que existem dois tipos de promessas na Bíblia. As promessas incondicionais, que são aquelas que vão acontecer independente da minha, independente da sua, independente da nossa fé. Crendo ou não, elas vão acontecer. Como, por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele vai voltar. Independente da nossa fé, independente se crermos ou não, a Bíblia vai se cumprir. Jesus Cristo mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então, promessas incondicionais. Mas existe na Bíblia o que a gente chama de promessas condicionais.
São aquelas promessas de bênçãos que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, mas dependem da nossa atitude. São promessas que dependem do nosso agir. No livro de Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 28, está cheio dessas expressões: se vocês me ouvirem, se vocês me atenderem, se vocês me obedecerem, a um ser. Se nós agirmos conforme a palavra, se fizermos aquilo que Deus espera que seja feito, então nós seremos abençoados. São promessas condicionais. A Bíblia fala lá na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1 e o verso 20, que todas as promessas que encontramos na Bíblia, nós temos sim e o amém, a aprovação de Deus. No entanto, as promessas condicionais, elas dependem do nosso agir, elas dependem da nossa resposta, elas dependem da nossa obediência para que elas se cumpram na nossa vida. Então há dois tipos de promessas: promessas incondicionais e promessas condicionais. Aquelas promessas que exigem de nós obediência. Um outro fator, uma outra consideração que eu quero deixar aqui para você e que é muito importante e que vemos no dia a dia as pessoas cometendo esse erro, nós precisamos aprender pela palavra que nós precisamos fazer o certo do jeito correto. Não basta apenas fazer o certo. Muitas vezes nós focamos o que é certo, mas fazemos o certo de maneira errada. E não somos abençoados como nós gostaríamos de ser. Por exemplo, quando você lê a Epístola de Tiago, no capítulo 4 e o verso 2, a Bíblia diz que há um grupo de pessoas que não recebem porque não oram. Mas no verso 3, a Bíblia também diz que há um grupo de pessoas que não recebem, não porque não oram, mas porque oram mal. Então não basta apenas orar, mas você tem que orar do jeito certo. Se orarmos fora da vontade de Deus, então nós não vamos alcançar as bênçãos de Deus. Quando você lê sobre a ceia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que a ceia do Senhor é uma bênção, que o cálice do Senhor é uma bênção. No entanto, ele diz que o homem que participar da ceia indignamente é réu, é culpado do corpo do Senhor, comete pecado. Então não basta apenas participar da ceia, mas o participar requer que seja feito do jeito correto. Quando Jesus Cristo fala a respeito da oração, do jejum, em relação aos fariseus que oravam e jejuavam, Jesus não estava criticando o fato deles orarem e jejuarem, mas o jeito de como eles faziam. Eles faziam para se aparecer, faziam para serem aplaudidos, para serem reconhecidos. Então não basta apenas fazer o certo, mas nós precisamos fazer o certo do jeito correto. Para sermos abençoados por Deus, aí você vai entendendo que nós precisamos pôr a nossa casa em ordem. As coisas precisam ser feitas do jeito certo e da maneira correta. Por essa razão, a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Vocês lembram lá no livro de 2 Samuel, quando a arca está sendo levada de volta para Jerusalém, quando sai da casa de Abinadab, então colocam a arca num carro de boi, então a arca tropeça, aquele carro de boi tropeça, a arca cai e Uzá morre. O fato de estarem levando de volta a arca para Jerusalém era uma atitude correta, certa. No entanto, o meio de transporte, o jeito que eles estavam levando a arca era incorreto. Ela não tinha que ser conduzida
em carros de boi, ensina os ombros dos sacerdotes. Então não basta você apenas ter boas intenções, não basta apenas você fazer o certo, você tem que buscar na palavra o jeito correto de fazer as coisas. Eu acredito que as portas de entendimento, elas vão se abrir. E a partir de agora você vai entender a forma correta de como agir, de como fazer para sermos bem-sucedidos, para sermos prósperos em toda a nossa caminhada. Lembram do que Deus disse a Josué? Se você fizer tudo o que está escrito. Não é fazer somente aquilo que eu acho que é interessante. Não é simplesmente fazer aquilo que me agrada. Mas Deus disse, se você fizer tudo o que está escrito, então você será bem-sucedido. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.